O cemitério dos gritos. Era uma noite de Halloween como qualquer outra, cheia de crianças fantasiadas, festas e decorações assustadoras pelas ruas. Porém, para um grupo de amigos da pequena cidade de Ashwood, essa noite seria diferente. Eles queriam uma experiência intensa, algo que ultrapassasse o comum das festas e travessuras. Depois de algumas cervejas e conversas cheias de bravatas, eles decidiram ir até o famoso cemitério antigo da cidade, um lugar que evitavam durante o ano todo, mas que, naquela noite em especial, parecia uma ideia empolgante. Só para rir, disseram. O cemitério de Ashwood era conhecido por seu passado sombrio. Havia rumores de que muitas almas inquietas habitavam aquele lugar. Velhas histórias sobre gritos inexplicáveis que ecoavam das criptas e sombras que se moviam sozinhas tornavam o cemitério um lugar evitado por todos. Mas, naquele Halloween, nenhum deles acreditava nas lendas. Animados com a adrenalina do proibido, Ryan, Jack, Sarah e Mia entraram sorrateiramente pelo portão enferrujado que cercava o cemitério. Tudo estava escuro e silencioso, e a única luz vinha de suas lanternas e das poucas velas acesas em tumbas antigas. Ao cruzarem o portão, um silêncio profundo tomou conta do lugar, como se eles tivessem entrado em uma dimensão diferente, separada do mundo exterior. Conforme caminhavam, eles trocavam piadas para disfarçar o nervosismo. Mas, por dentro, cada um deles sentia o peso daquele lugar. Ao longe, o vento soprava, balançando as árvores secas que ladeavam as lápides. No entanto, havia algo de estranho, o som do vento parecia mais e denso. Como se fosse um murmúrio abafado que vinha debaixo da terra. Eles tentaram ignorar, rindo forçadamente, mas o ar ao redor parecia cada vez mais frio e pesado, como se o próprio cemitério os estivesse observando. Decidiram ir até a cripta mais antiga do local, conhecida como a Cripta dos Morgas. Diziam que ali estavam enterrados membros de uma família que desaparecera misteriosamente há mais de 100 anos. Ninguém sabia ao certo o que acontecerá com eles, mas, ao longo dos anos, moradores relatavam ouvir gritos vindos de dentro da cripta. Histórias como essa haviam sido contadas por gerações em Ashwood, o que apenas aumentava o fascínio e o temor em relação àquela cripta. Quando chegaram perto da cripta, o grupo notou que a porta de pedra estava ligeiramente entreaberta, como se alguém tivesse entrado antes deles. Deve ser outra turma de corajosos como a gente, brincou Jack, embora sua voz tivesse um leve tremor. Mas ao empurrar a porta, foram recebidos pelo cheiro pesado de mofo e um frio ainda mais intenso, quase sobrenatural. Eles entraram na cripta, com suas lanternas iluminando o chão coberto de poeira e as paredes decoradas com velhas inscrições góticas. O lugar era pequeno e claustrofóbico, com nichos nas paredes onde antigos caixões estavam empilhados. Mia, que estava na frente, engasgou ao apontar para uma das tampas de caixão e havia marcas de arranhões, como se alguém tivesse tentado desesperadamente sair de dentro. Alguém, e estava vivo aqui, sussurrou ela, com a voz embargada pelo medo. Foi então que um grito agudo e ensurdecedor ecoou pela cripta, fazendo todos congelarem de pavor. O grito parecia vir de baixo, das profundezas da terra, ressoando entre as paredes da cripta e ecoando em seus ouvidos como um som sobrenatural. Era impossível saber se aquele grito era humano ou algo além disso, mas o que ficou claro para todos foi o terror absoluto que ele transmitia. Sem pensar, eles correram em direção à saída da cripta, mas, no caos, Ryan tropeçou e caiu ao lado de um dos caixões. Ao tentar se levantar, ele sentiu uma mão fria e esquelética agarrar seu tornozelo. Desesperado, ele tentou se soltar, chutando e gritando para que os outros o ajudassem. Mas quando seus amigos se viraram para puxá-lo, viram um olhar de puro terror em seu rosto. "Me ajudem! Alguém me segura!" ele gritava, mas nenhum dos outros via quem ou o que estava segurando Ryan. No entanto, ele parecia ser puxado para o chão, lentamente, como se estivesse afundando na própria terra. Sarah tentou segurar sua mão, mas sentiu uma força invisível puxá-lo com tanta intensidade que a fez soltar o amigo por reflexo. Ryan foi desaparecendo, centímetro por centímetro, enquanto gritava. Seus gritos foram ficando mais distantes até que, em um último puxão, ele desapareceu completamente, deixando apenas um rastro de poeira e um silêncio aterrorizante. Seus amigos ficaram paralisados, tentando entender o que acabará de acontecer.
Mas o pânico foi mais forte, e, aos gritos, eles correram para fora da cripta, tropeçando nas pedras e se chocando contra as lápides, sem olhar para trás. Quando finalmente saíram do cemitério e alcançaram a rua, tentaram explicar o que havia acontecido para a polícia e para os moradores que vieram ao seu encontro atraídos pelos gritos. Mas ninguém acreditou neles, exceto um velho senhor, que ouviu o relato em silêncio e então murmurou: "Vocês mexeram onde não deviam. Aquele lugar não é para vivos." A polícia fez uma busca extensa na cripta e ao redor do cemitério, mas nunca encontraram qualquer sinal de Ryan. Ele simplesmente desapareceu naquela noite, deixando seus amigos com uma culpa e um trauma que carregariam para sempre. Nos anos seguintes, o grupo nunca mais mencionou aquela noite, e nenhum deles jamais voltou ao cemitério. Mas, de tempos em tempos, em noites de Halloween, há quem jure ouvir um grito vindo das profundezas daquele cemitério, um grito que parece pedir ajuda, mas que ninguém ousa responder. A Casa dos Sussurros. A Casa dos Sussurros. A história que vou contar aconteceu comigo, e eu nunca pensei que um dia isso faria parte das lembranças mais assustadoras da minha vida. Era Halloween, e eu estava de visita na pequena cidade de Riverview, onde minha avó morava. Riverview é o típico lugar com ruas desertas e casarões antigos, e entre essas construções está uma casa que sempre me deu arrepios. Conhecida como a Casa dos Sussurros, era o tipo de lugar sobre o qual todos na cidade tinham uma história assustadora para contar. Minha avó sempre falava para eu nunca me aproximar daquela casa. Segundo ela, a Casa dos Sussurros tinha sido o lar de uma família que desapareceu misteriosamente nos anos 30, e desde então, moradores relatavam ouvir sussurros, risadas infantis e até choros vindos de lá, especialmente nas noites de Halloween. Aparentemente, não era apenas uma superstição local. Algumas pessoas diziam que viram sombras nas janelas, mesmo sabendo que o lugar estava abandonado há décadas. Mas naquele Halloween, eu estava com um grupo de amigos, empolgados com as histórias de terror da cidade. Decidimos fazer o que ninguém mais tinha coragem, invadir a Casa dos Sussurros e passar alguns minutos lá dentro. Era uma ideia idiota, mas todos estavam animados, inclusive eu. A coragem que o grupo aparentava era meio que contagiante, e, no fundo, eu achava que tudo aquilo não passava de um exagero dos moradores da cidade. Chegamos à casa pouco antes da meia-noite. A fachada era sombria, com a pintura descascada e janelas cobertas de poeira. O jardim estava tomado por mato, e as árvores retorcidas pareciam formar sombras que nos observavam. Assim que atravessamos o portão, uma sensação pesada tomou conta de todos. Era como se a própria casa estivesse nos alertando para irmos embora. No entanto, ignoramos o pressentimento e seguimos adiante. Ao empurrar a porta da frente, um rangido longo e macabro ecoou pela casa. A escuridão lá dentro era profunda, e as lanternas de nossos celulares eram a única coisa iluminando o caminho. O chão rangia a cada passo, e o cheiro de mofo e madeira podre invadia nossas narinas. O lugar parecia congelado no tempo, como se ainda carregasse a presença dos antigos moradores. Os móveis cobertos por lençóis empoeirados, as velhas cortinas desbotadas e uma coleção de fotos antigas nas paredes davam à casa um ar ainda mais sinistro. Exploramos a sala e depois a cozinha, tentando manter o clima de brincadeira, mas todos estavam quietos, claramente desconfortáveis. Foi então que ouvimos o primeiro som. Um sussurro. Baixo, suave, como uma voz que vinha de algum lugar nas sombras. "Vocês estão escutando isso?" alguém perguntou, com a voz trêmula. Eu balancei a cabeça, confirmando, e olhei ao redor, tentando identificar de onde vinha. Mas a voz parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Seguimos até o corredor, e foi quando vimos uma porta entreaberta. A curiosidade venceu o medo, e decidimos entrar. Era o antigo quarto das crianças da casa, decorado com brinquedos velhos e uma cama com cobertores desbotados. Lá dentro, o ar estava mais gelado, quase impossível de respirar. De repente, ouvimos outro som, como uma risada infantil que se dissipou rapidamente. Era impossível ver alguém, mas todos sentimos uma presença forte. Era como se várias pessoas estivessem nos observando ao mesmo tempo. "Vamos embora daqui", disse um dos meus amigos, visivelmente abalado.
Todos concordamos e nos viramos para sair. Porém, ao tentar abrir a porta do quarto, descobrimos que estava trancada. Tentamos forçar a maçaneta, mas ela não cedia. A risada se intensificou, e agora era acompanhada por sussurros, que se tornaram cada vez mais claros e macabros, como se alguém estivesse murmurando bem perto dos nossos ouvidos: "Vocês não deveriam estar aqui." O pânico tomou conta do grupo, e começamos a bater na porta, gritando por ajuda, mas parecia que ninguém podia nos ouvir. As paredes começaram a tremer levemente, e podíamos ouvir o som de passos lentos e arrastados vindos do corredor. Alguém, ou algo, estava se aproximando. Desesperados, começamos a procurar uma outra saída, mas o quarto era pequeno e sem janelas. Foi então que um dos meus amigos apontou para um espelho velho pendurado na parede. No reflexo, podíamos ver algo que não estava ali na realidade: uma figura sombria parada bem atrás de nós. Uma mulher pálida com olhos escuros e vazios, vestindo um vestido antigo, nos observava. Todos congelamos, incapazes de nos mover. A figura no espelho sorriu, mas não era um sorriso amigável, era um sorriso que parecia ansiar por algo. Quando nos demos conta, a porta do quarto estava aberta novamente. Corremos para fora, sem olhar para trás. O som de risadas e sussurros nos acompanhava enquanto descíamos as escadas, e podíamos jurar que as sombras nas paredes se moviam ao nosso redor. Quando finalmente conseguimos sair da casa, nos afastamos o mais rápido possível, sem nos importar com as quedas ou arranhões que ganhamos pelo caminho. Só paramos quando já estávamos do outro lado da rua, tentando recuperar o fôlego. A casa estava silenciosa e imóvel, como se nada tivesse acontecido. Mas todos nós sabíamos que o que vimos lá dentro era real. Depois daquela noite, nunca mais voltamos à casa dos sussurros. Alguns de nós tiveram pesadelos por meses, e um dos meus amigos se mudou de cidade, afirmando que sentia a presença daquela mulher sempre que fechava os olhos. Até hoje, não sei o que realmente aconteceu naquela casa, mas sei que jamais esquecerei os sussurros e o olhar sombrio daquela mulher. A máscara do homem sem rosto. Era o Halloween de 2018, e tudo o que eu queria era uma noite divertida com meus amigos. Estávamos todos empolgados para uma festa temática que ocorreria na periferia da cidade, numa antiga mansão transformada em casa de eventos. O lugar tinha uma reputação macabra, e não era segredo que muitos acreditavam que aquela casa estava assombrada. Mas, sinceramente, isso só aumentava o entusiasmo da galera. A ideia de passar a noite de Halloween em um lugar supostamente mal assombrado parecia perfeita. A mansão era uma construção imponente, com enormes pilares e janelas góticas que davam um ar ainda mais sombrio à noite. Logo que chegamos, pude sentir que havia algo de diferente ali. Não era só a decoração assustadora e as luzes fracas, havia algo no ar, uma sensação de que não estávamos completamente sozinhos. Mas, claro, ignorei esse sentimento e entrei junto com os outros, tentando manter a animação. A festa estava cheia, e todo mundo usava fantasias incríveis. Logo de cara, notei que muitas pessoas estavam usando máscaras, e algumas bem elaboradas, outras feitas às pressas. Mas uma máscara em particular chamou minha atenção. Era um homem alto, que usava uma máscara totalmente branca, sem olhos, nariz ou boca. Era apenas uma superfície lisa, o que o tornava ainda mais perturbador. Sua roupa era um simples terno preto, e ele não parecia interagir com ninguém. Ele apenas observava as pessoas ao seu redor, com aquela máscara sem expressão, o rosto completamente em branco. Na primeira vez que o vi, pensei que fosse alguém querendo assustar as pessoas, como parte da diversão. Porém, quanto mais a noite avançava, mais eu o percebia, sempre parado, sempre olhando fixamente para as pessoas. Toda vez que eu olhava na direção dele, sentia um arrepio percorrer minha espinha. Havia algo profundamente errado naquela figura. Eu cheguei a comentar com alguns amigos, mas todos riram, achando que era apenas uma das atrações da festa. Decidi me afastar um pouco do tumulto e fui até a varanda para tomar um ar fresco. Assim que me virei para observar a festa lá dentro, vi o homem mascarado novamente. Ele estava parado no meio do salão, mas desta vez parecia estar olhando diretamente para mim, mesmo que, por causa da máscara, eu não conseguisse ver seus olhos.
Tentei ignorá-lo, mas era difícil. Sentia uma pressão estranha, um incômodo crescente, como se algo estivesse me chamando para ele. Voltei para dentro e tentei me misturar à multidão, mas a figura sombria parecia me seguir, sempre mantendo uma distância, porém nunca perdendo o contato visual comigo. A cada minuto que passava, eu ficava mais convencido de que aquilo não era uma brincadeira, mas algo muito mais sinistro. Eu não via mais aquela figura como apenas uma máscara sem rosto, mas como algo ou alguém me observando. Finalmente, resolvi encarar meu medo e fui até o bar improvisado para pegar uma bebida, tentando disfarçar meu nervosismo. Foi quando um estranho que estava ao meu lado começou a puxar conversa. Ele parecia normal, usava uma fantasia de vampiro, mas sua expressão era séria. "Você também o viu, não foi?" ele perguntou, com um olhar preocupado. Fingi não entender, mas ele continuou. "O homem sem rosto. Ele vem a essa festa todos os anos. Ninguém sabe quem ele é, e ninguém sabe como ele chega ou vai embora. Mas uma coisa é certa, sempre que ele aparece, algo ruim acontece." A sensação de que eu estava realmente em perigo cresceu ainda mais. Olhei ao redor, procurando o homem mascarado, mas ele havia desaparecido. Comecei a sentir uma vontade imensa de sair dali, mas ao mesmo tempo me sentia preso, como se houvesse algo me puxando para o centro daquela festa. O estranho ao meu lado continuou: "Dizem que ele é um espírito, preso entre mundos, procurando alguém para tomar o lugar dele. Ele escolhe uma pessoa, segue-a pela noite inteira e, se você for o escolhido, nunca mais será o mesmo." A essa altura, minha mente estava em pânico. Parecia um absurdo, mas havia algo tão perturbador e real naquela figura, que eu não conseguia simplesmente ignorar. Foi então que percebi, no canto do salão, a figura mascarada novamente. Ele estava imóvel, mas agora parecia estar mais perto. Nossos olhares se cruzaram, ou pelo menos foi o que senti, e algo dentro de mim congelou. Ele me escolheu, pensei. Eu era o alvo. O homem mascarado começou a se mover em minha direção, devagar, com passos lentos e calculados. Tentei me afastar, me misturar às pessoas, mas ele continuava a se aproximar, de forma inevitável. Quando finalmente consegui me mexer, corri para longe, tentando encontrar uma saída. Senti que ele estava cada vez mais perto, quase que respirando no meu pescoço, mesmo sem emitir um som. As luzes começaram a piscar, e a música ficou mais baixa, até que tudo pareceu se transformar em um silêncio absoluto. Finalmente encontrei uma porta que levava a um corredor escuro, longe da festa, e segui por ali. Tudo o que eu queria era uma saída, um jeito de escapar daquele pesadelo. Caminhei apressado, o som dos meus passos ecoando, mas a cada passo, o som de passos atrás de mim também ficava mais forte. Parecia que ele estava mais perto do que nunca. Quando virei uma esquina, vi uma porta à frente, e ao abrir, dei de cara com um espelho. Olhei para meu reflexo, tentando recuperar o fôlego, mas ao invés de ver minha própria imagem, vi o homem mascarado. Ele estava dentro do espelho, imóvel, olhando diretamente para mim. Meu coração disparou, e, naquele momento, senti que algo em mim estava sendo sugado. Não conseguia desviar o olhar, como se estivesse preso, e então ouvi sua voz, baixa e grave, sussurrando: "Você será o próximo." De repente, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava de volta à festa, mas tudo parecia diferente. As pessoas ao meu redor não pareciam notar minha presença, como se eu fosse invisível. Fui até meus amigos, mas eles não reagiram quando eu falei com eles. Desesperado, voltei para o espelho, e o que vi foi algo que me paralisou de medo. Eu agora usava a mesma máscara branca e sem expressão. Eu havia me tornado ele. Desde então, todos os Halloweens, eu sou o homem sem rosto, condenado a vagar entre as festas. O último jogo. Tudo começou como uma noite comum de Halloween e meus amigos decidimos fazer algo diferente do tradicional, ou gostosuras ou travessuras. Todos estávamos na faculdade e, claro, queríamos algo mais emocionante. Um dos nossos amigos, Miguel, tinha ouvido falar de um jogo paranormal que, segundo ele, invocava uma presença do outro lado. Rimos da ideia a princípio, mas o desafio nos intrigou.
Afinal, estávamos todos procurando uma dose de adrenalina naquela noite. O jogo era simples, ou pelo menos parecia ser. Precisávamos de um espelho, velas e um pedaço de giz. O objetivo era desenhar um círculo ao redor do espelho, apagar as luzes, acender as velas e olhar para o reflexo sem piscar por pelo menos 5 minutos. Diziam que, se conseguíssemos manter o olhar fixo sem desviar, um visitante se manifestaria no espelho e revelaria um segredo obscuro sobre cada um de nós. Eu não acreditava muito em histórias de fantasmas, mas a ideia de ver algo sobrenatural soava divertida, ou, pelo menos, foi o que pensei. Fomos até a casa de Miguel, um sobrado antigo que ele morava sozinho, ideal para criar o clima assustador que buscávamos. Descemos até o porão, um lugar empoeirado, com um teto baixo e cheio de coisas velhas acumuladas. Cada passo ecoava pelo espaço vazio, e o cheiro de madeira velha e umidade nos envolvia. A tensão começava a crescer entre nós, mas ninguém queria dar o braço a torcer e admitir que estava com medo. Com o espelho posicionado no centro do círculo, apagamos as luzes e acendemos 3 velas, uma para cada ponta do triângulo imaginário que formávamos ao redor do espelho. Miguel começou a falar as palavras que, segundo ele, atrairiam o visitante. As velas tremularam um pouco, e o ambiente pareceu mais gelado. No início, achamos que era apenas a tensão nos afetando, mas logo perceberíamos que havia algo mais. Todos nos posicionamos em volta do espelho, fitando nossos próprios reflexos com expectativa e nervosismo. Os primeiros minutos foram estranhamente silenciosos, e a tensão se tornou quase insuportável. Eu conseguia ouvir a respiração acelerada dos meus amigos e o leve som do vento lá fora, mas o silêncio era opressor. Meus olhos começaram a arder, mas continuei focado no espelho, tentando não piscar. Foi quando percebi algo sutil, e o reflexo parecia mais escuro do que deveria, como se o ambiente ao redor do espelho estivesse em sombras mais densas do que o resto do porão. De repente, notei uma figura se movendo na escuridão do reflexo. Não era nenhum de nós, pois estávamos todos imóveis. A figura parecia ser uma sombra indistinta, que aos poucos tomava forma. Fiquei sem saber o que fazer, mas Miguel me olhou e sussurrou: "Não tire os olhos dele." Todos estávamos paralisados, observando o reflexo tomar forma humana, mas com traços desfocados e sem rosto. Era como se o espelho estivesse mostrando algo além do nosso mundo, algo que não deveria estar lá. A figura no espelho começou a se mover, aproximando-se, até que parecia quase tocar a superfície do espelho do outro lado. Em um instante, seus olhos surgiram e eram 2 pontos escuros, que pulsavam com uma maldade inexplicável. Senti uma pressão insuportável, como se estivesse sendo puxado em direção ao espelho. Miguel, que liderava o jogo, parecia estar em transe, com os olhos fixos e uma expressão vazia, como se algo o estivesse controlando. De repente, a figura apontou para ele, e um sorriso distorcido apareceu em seu rosto. Foi a primeira vez que vi Miguel tremer de verdade. "Vocês sabem o que ele quer, não é?", disse a figura no reflexo. Sua voz parecia vir de todos os lados, profunda e reverberante, e ela continuou: "Estou aqui para brincar. Mas lembrem-se, sempre há um preço." Começamos a questionar em voz baixa se deveríamos continuar, mas Miguel insistiu. "É só um jogo, e ele não pode nos machucar." Mas o rosto do reflexo não parecia amigável, e o sorriso começou a se expandir de forma grotesca, esticando-se até as orelhas, expondo uma fileira de dentes afiados que não pertenciam a nenhum ser humano. Algo dentro de mim gritava para sair correndo, mas não conseguia mover os pés. A figura então olhou diretamente para cada um de nós, como se estivesse nos estudando, calculando quem seria o primeiro a fraquejar. Quando chegou a minha vez, senti um frio tomar conta do meu corpo, como se aquele olhar atravessasse minha alma. Tentei desviar o olhar, mas algo me mantinha preso. "A única saída é alguém ficar no meu lugar", sussurrou o reflexo. Miguel, parecendo cada vez mais hipnotizado, repetia: "E ninguém desiste. Vamos até o fim." Foi nesse momento que a figura dentro do espelho esticou a mão em minha direção. Eu vi meu reflexo sendo sugado para dentro do espelho, e a sensação foi indescritível, como se parte de mim estivesse sendo arrancada. Fechei os olhos, mas a voz continuava a ecoar em minha mente: "Sempre há um preço."
Quando abri os olhos novamente, percebi que algo estava errado. Meus amigos não estavam mais ao meu redor, o porão estava vazio, exceto pelo espelho. Eu estava sozinho, mas ainda podia ouvir as vozes deles ecoando ao longe. Gritei por ajuda, mas não houve resposta. De repente, vi meus amigos no reflexo do espelho. Eles estavam lá, dentro do espelho, com olhares desesperados e sem voz, como se tivessem sido aprisionados. Percebi que agora eu estava do lado de fora, e eles estavam do outro lado, no lugar que antes era meu. Olhei ao redor do porão, mas era inútil e eles estavam presos, e o único que poderia libertá-los era eu, ao quebrar o espelho. Mas Miguel, mesmo dentro do espelho, me olhou com um último pedido desesperado, como se implorasse que eu não o fizesse. Se quebrar o espelho, ele nos pega, sua voz parecia fraca, quase inaudível. Decidi que precisava tentar uma última coisa. Rezei para que isso fosse apenas um pesadelo, mas nada mudava. O reflexo riu. Escolhas, escolhas, e quem será o próximo? A mulher do espantalho. Tudo aconteceu em uma pequena cidade no interior, onde minha avó morava. Eu estava passando o Halloween lá, o que significava nada de festas nem do tradicional ou gostosuras ou travessuras. Era um lugar calmo, cercado por plantações de milho e onde as lendas antigas ainda assombravam os moradores. Uma dessas histórias falava de uma mulher chamada Isabel, que, segundo diziam, vagava pelos campos nas noites mais escuras, vestida como um espantalho. Minha avó sempre me alertou para ficar longe dos campos à noite, especialmente em outubro. Ela dizia que, há muitos anos, uma mulher havia desaparecido ali, após ser acusada de bruxaria e amaldiçoar a colheita. Em um ato de fúria, os moradores a amarraram a um poste, vestiram-na com roupas de espantalho e a deixaram ali, exposta, para que servisse de lição. Dizem que seu espírito ficou preso àquela figura, e que em noites de Halloween ela voltava para vingar-se, espreitando qualquer um que tivesse a ousadia de vagar por aqueles campos. Eu nunca levei a sério essas histórias, e até aquela noite. Eu estava entediado e resolvi dar uma volta para ver o que encontrava. Peguei uma lanterna e, contra todos os avisos, me dirigi ao campo de milho. Era o tipo de escuridão densa que absorvia todos os sons, e o único ruído era o sussurrar do vento entre as folhas secas. Algo dentro de mim dizia para voltar, mas o desejo de provar que aquelas histórias eram bobagens me impulsionava. Caminhei por alguns minutos, e logo a única coisa iluminada no meio da noite era o feixe da minha lanterna. Foi quando percebi uma figura, ao longe, entre as fileiras de milho. Parecia um espantalho, de braços abertos, cabeça caída, roupa velha e rasgada. Dei de ombros, imaginando que algum fazendeiro tinha colocado aquilo ali para assustar aves, mas conforme me aproximei, senti algo errado. O espantalho parecia me observar, mesmo sem ter olhos. A lanterna começou a piscar, e eu xinguei baixinho, tentando fazer com que funcionasse direito. No escuro, percebi que a figura do espantalho parecia ter se movido um pouco, e um frio tomou conta do meu corpo. Respirei fundo e continuei andando, tentando me convencer de que era só a minha mente pregando peças. Mas quanto mais eu me aproximava, mais a presença da figura parecia esmagadora. Os detalhes de sua roupa estavam rasgados e imundos, e o rosto era coberto por um saco de estopa, com um buraco exatamente onde deveria haver um olho. Senti o coração disparar quando percebi que o espantalho estava mais perto do que antes. Eu não havia me movido tanto, e era como se ele estivesse andando também, se aproximando de mim. A lanterna finalmente parou de piscar e iluminou a figura diretamente. Foi então que percebi que aquilo não era apenas um espantalho. Sob o saco de estopa, havia o contorno de um rosto, pálido e horrível, com um olhar vazio e gélido. Meu corpo travou, mas eu sabia que precisava correr. Não conseguia desgrudar os olhos daquele rosto, que parecia querer roubar minha alma. Senti meus músculos tensionados, e finalmente, dei um passo para trás, pronto para correr. Mas, ao fazer isso, tropecei em algo macio e fofo no chão. Caí e vi que meu pé havia esbarrado em uma pilha de roupas velhas e ossos. Aquilo foi o suficiente para me fazer levantar rapidamente. Quando olhei de novo, o espantalho estava mais perto ainda, com os braços levantados em minha direção.
Seus dedos, que antes pareciam de palha, agora tinham forma e curvavam-se como garras. Um grito escapou da minha garganta, e comecei a correr com toda a força que tinha. O campo parecia interminável, e o som de algo arrastando-se atrás de mim me fazia correr mais rápido ainda. Não sei quanto tempo corri. O campo era um labirinto, e cada fileira de milho me levava de volta ao ponto de partida. Cada vez que achava ter escapado, ouvia passos pesados próximos de mim, e o som do vento não era mais natural e era como um suspiro sombrio que me acompanhava, sussurrando meu nome. A lanterna finalmente morreu, e eu estava no escuro total. Decidi seguir pela memória, contando fileiras, tentando manter a calma. Foi então que ouvi uma risada rouca e lenta ecoando pelo campo. Você achou que poderia fugir? A voz era arrastada, como se viesse de várias direções ao mesmo tempo. Olhei ao redor, mas não via nada, só o escuro e o campo ao meu redor. O som de palha sendo arrastada me fez virar, e lá estava ela, a figura com um saco de estopa no rosto, agora quase ao meu lado. Sua mão pálida e esquelética estendeu-se para mim, e seu olhar parecia me puxar para a escuridão. Em um último ato de desespero, joguei o que estava nas minhas mãos na direção dela e corri para o lado oposto. Ouvi um som de risada abafada e, finalmente, enxerguei as luzes da casa da minha avó à distância. Com um último fôlego, corri em direção às luzes, sem olhar para trás, sentindo o peso daquele olhar ainda sobre mim. Quando finalmente cheguei em casa, bati a porta e travei todas as trancas. Minha avó apareceu, com os olhos arregalados, e perguntou o que havia acontecido. Mas eu estava tão apavorado que não consegui responder. Ela apenas colocou a mão em meu ombro e, em um sussurro, disse: eu avisei sobre a mulher do espantalho. Ela só quer que alguém tome o lugar dela. Daquele dia em diante, nunca mais voltei aos campos à noite. Na verdade, evitava até mesmo olhar na direção deles, com medo de ver aquela figura me observando de longe, esperando pacientemente por alguém que ignorasse os avisos. O ritual das máscaras. Cresci ouvindo sobre um ritual estranho que os moradores mais antigos realizavam toda noite de Halloween em uma cidadezinha na região dos Montes Apalaches. Diziam que era um costume antigo, algo feito para afastar o mal, mas sempre com um toque sombrio que deixava os mais jovens desconfortáveis. Os moradores se reuniam em torno de uma fogueira e, um a um, usavam máscaras para contar histórias. Eram máscaras feitas à mão, cada uma com um rosto diferente, e algumas pareciam ter expressões de dor, outras tinham sorrisos que eram pura malícia. O ritual era conhecido como a Noite das Máscaras. Na época, eu era um jovem cético e curioso, e ouvi falar da tradição quando fui passar um feriado com um amigo de infância, David, que morava lá. Ele já havia me contado sobre o ritual, mas dizia que era só uma maneira dos moradores manterem uma tradição antiga viva. Mas na noite de Halloween, quando finalmente testemunhei o ritual pela primeira vez, senti um calafrio. A cerimônia era realizada em uma clareira afastada da cidade, onde a lua parecia lançar uma luz pálida e inquietante sobre todos. Ao chegar, vi que os moradores estavam em um círculo, com suas máscaras de expressão perturbadora penduradas nas laterais da cabeça. Cada pessoa, ao seu turno, colocava a máscara completamente, cobrindo o rosto, e contava uma história. As histórias não eram como as que conhecíamos, eram relatos sinistros de desaparecimentos, mortes inexplicáveis e encontros com forças malignas. Mas o mais estranho era o silêncio total que tomava conta da clareira enquanto a pessoa falava. Era como se ninguém ousasse interromper a voz distorcida de quem usava a máscara. Conforme as horas passavam, percebi que algo mais estava acontecendo. Cada pessoa, ao retirar a máscara após contar sua história, parecia pálida, exausta, e com os olhos fundos e vazios. David me explicou que, segundo a lenda local, a máscara absorvia parte da alma de quem a usava, e que aquele ritual era uma forma de alimentar as máscaras com as energias dos moradores para protegê-los das forças sobrenaturais que habitavam a floresta. Senti um arrepio na espinha ao ouvir aquilo, mas decidi ficar para ver o que acontecia. Finalmente, chegou a vez de David. Ele estava visivelmente nervoso, e, quando colocou a máscara, seu rosto assumiu uma expressão completamente diferente. Era como se a máscara tivesse vida própria, moldando suas feições em algo que não era mais humano.
Sua voz se alterou, ficando grave e rouca, como se 1000 vozes falassem ao mesmo tempo. Ele começou a contar a história de um espírito que rondava a cidade há mais de um século, uma criatura que ansiava pelas almas dos moradores e que, toda noite de Halloween, tentava entrar em suas casas. Conforme ele contava, senti uma presença estranha ao nosso redor, como se algo sombrio estivesse se aproximando. As sombras ao redor da fogueira pareciam se contorcer, e o ar ficou gélido, com um cheiro forte de terra molhada. David terminou sua história com um grito, e quando tirou a máscara, seus olhos estavam completamente negros. Ele parecia não reconhecer ninguém, seu olhar estava fixo em algum ponto distante. A fogueira começou a crepitar mais alto, e um silêncio pesado caiu sobre todos. Em meio ao silêncio, ouvi um sussurro vindo da direção das árvores. Era um som baixo, quase inaudível, mas que soava como um lamento, um pedido de ajuda. Todos se entreolharam, mas ninguém se atreveu a se mover. Sentimos que algo estava à espreita, observando, esperando. O chefe da cerimônia, um homem idoso com uma máscara de madeira esculpida com feições aterrorizantes, finalmente se pronunciou. Disse que, para encerrar o ritual, um dos presentes deveria vestir a máscara por mais tempo e fazer um sacrifício final, uma tradição que não acontecia há décadas. Ao olhar para David, percebi que ele estava em um transe, e o velho homem o escolheu. Antes que eu pudesse reagir, vi David se ajoelhar, como se estivesse sendo controlado. Ele não parecia ele mesmo, seus movimentos eram mecânicos, e sua expressão era de puro terror. Foi então que ele colocou a máscara uma última vez, e a fogueira aumentou, como se algo nela ganhasse vida. David começou a murmurar palavras que não faziam sentido, como se estivesse em uma língua antiga e esquecida. Suas mãos se torciam, e ele se inclinou para a frente, como se uma força invisível estivesse o arrastando em direção à fogueira. O velho ancião disse que ele estava selando o acordo com os espíritos e que, em troca, a cidade ficaria segura por mais um ano. Ninguém teve coragem de intervir. Vimos David se aproximar da fogueira, e suas palavras ficaram cada vez mais altas e frenéticas. Quando ele estava a um passo das chamas, a máscara parecia estar presa ao seu rosto, como se tivesse se fundido com ele. Seus olhos estavam completamente negros, e um grito horrível saiu de sua boca. Foi quando a fogueira apagou, e todos ficamos na mais absoluta escuridão. O silêncio que se seguiu foi apavorante. Senti algo roçar minha pele, um toque frio e leve, e quase gritei de medo. Quando finalmente as tochas foram acesas novamente, David não estava mais ali. A máscara estava caída no chão, mas seu rosto, seu corpo, tinham desaparecido. Os moradores olharam uns para os outros em um misto de terror e resignação. Na manhã seguinte, fizemos uma busca, mas não encontramos sinal de David. Os mais velhos apenas balançavam a cabeça, murmurando sobre como o sacrifício havia sido feito e que agora estávamos seguros. Ninguém falava abertamente sobre o que havia acontecido, e todos agiam como se fosse algo normal. Mas a verdade é que eu sabia que David havia se perdido para sempre, absorvido por aquela máscara maldita. Eu nunca mais voltei àquela cidade, mas sei que, toda noite de Halloween, o ritual continua. Os moradores continuam colocando as máscaras, alimentando-as com suas histórias e energias, tentando manter a escuridão longe. E a máscara que David usou ainda está lá, esperando pacientemente por outro escolhido, alguém que cometa o erro de ignorar o que realmente acontece naquele ritual. A Estrada Sem Fim. Há alguns anos, na noite de... A Estrada Sem Fim. Há alguns anos, na noite de Halloween, um amigo chamado Tom, que sempre gostou de aventuras sobrenaturais, teve a ideia de dirigir até uma estrada conhecida por seu histórico de acontecimentos estranhos. Ele queria uma experiência de terror autêntica e achou que seria divertido passar algumas horas explorando o local na noite mais assustadora do ano. Eu estava relutante, mas ele insistiu tanto que acabei cedendo. A estrada era chamada pelos locais de Estrada Sem Fim. Diziam que, se você dirigisse nela tarde da noite, poderia entrar em um loop infinito e nunca mais sair. As histórias variavam, alguns diziam que era uma estrada amaldiçoada, outros falavam que era uma espécie de portal para outra dimensão. Mas o detalhe mais assustador era a certeza de que qualquer um que dirigisse ali durante Halloween não voltaria o mesmo, se voltasse.
chegamos à entrada da estrada pouco antes da meia-noite. O ar estava úmido e pesado, e havia uma neblina que tornava a visibilidade limitada, como se o próprio ambiente tentasse nos avisar para não seguir adiante. A estrada se estendia, reta e monótona, desaparecendo no meio da escuridão. Tom estava empolgado, enquanto eu sentia o estômago revirar de nervosismo. Mas ainda assim, seguimos em frente. À medida que dirigíamos, percebemos algo estranho. Não havia outras estradas saindo dali, nenhuma curva, nada além de um asfalto mal cuidado, cercado por árvores sombrias que pareciam se inclinar para o carro, como se nos vigiassem. Após alguns quilômetros, comecei a sentir uma sensação de déjà vu. A estrada parecia a mesma, com árvores que eu jurava já ter visto antes, e até uma placa de aviso amassada que passamos pelo menos 3 vezes. Tom achou que era apenas coincidência, mas eu estava começando a entrar em pânico. Para testar nossa teoria, decidi abrir o mapa no celular, mas o GPS mostrava um ponto fixo, como se estivéssemos parados, apesar de estarmos claramente em movimento. Tentamos marcar pontos de referência, uma pedra grande na beira da estrada, um tronco caído, mas esses mesmos pontos apareciam repetidas vezes. Era como se estivéssemos presos em um ciclo, e a estrada continuava interminável. A tensão aumentou, e Tom, tentando manter o humor, brincou que talvez estivéssemos em uma pegadinha de Halloween. Mas seu riso parecia forçado, e percebi que ele também estava ficando nervoso. Conforme avançávamos, notei algo ainda mais perturbador: a neblina parecia cada vez mais densa, e formas estranhas começavam a se materializar no canto da minha visão. Pareciam silhuetas humanas, imóveis ao lado da estrada, mas quando olhávamos diretamente para elas, desapareciam, como sombras que se desvaneciam no ar. A sensação de estar sendo observado se intensificou, e comecei a ter uma pressão nos ouvidos, como se estivesse descendo a uma grande profundidade. Tom sugeriu que deveríamos parar e dar a volta, mas, quando olhamos para trás, percebemos que não havia como retornar. A estrada atrás de nós parecia se perder na escuridão, como se o caminho que havíamos percorrido simplesmente tivesse desaparecido. Sem outra opção, continuamos em frente, com o coração acelerado e uma sensação de desespero crescendo a cada quilômetro. Foi então que avistamos uma cabana velha e abandonada ao lado da estrada. Ela parecia surgir do nada, com uma aparência decadente, as janelas quebradas e o telhado coberto de musgo. Estávamos apavorados, mas a curiosidade venceu, e decidimos parar e investigar, na esperança de encontrar algum sinal de que não estávamos sozinhos. Ao sair do carro, o ar estava mais frio do que antes, e o silêncio era absoluto, tão intenso que era possível ouvir nossa própria respiração e o som de nossos passos nas folhas secas. A porta da cabana estava entreaberta, rangendo suavemente ao vento. Quando entramos, o cheiro de mofo e umidade era sufocante. O interior estava quase vazio, exceto por algumas cadeiras quebradas e uma mesa coberta de poeira. Em um canto, havia uma pilha de jornais antigos, e quando Tom pegou um dos exemplares, percebemos que a manchete falava sobre desaparecimentos na estrada sem fim. Cada jornal descrevia o desaparecimento de um carro ou de pessoas que se aventuraram ali na noite de Halloween. As datas iam desde os anos 50 até os anos 2000, e, estranhamente, o último desaparecimento registrado era exatamente um ano antes de nossa visita. Enquanto folheávamos os jornais, ouvimos um som vindo do lado de fora, de passos lentos e pesados, como se alguém estivesse se aproximando. Ficamos paralisados, sem saber o que fazer. Os passos se aproximavam cada vez mais, até que uma sombra apareceu na janela quebrada, projetando uma silhueta esguia e alta. Tom puxou meu braço, sussurrando que precisávamos sair dali, mas, quando nos viramos para a porta, vimos que ela havia sido trancada por fora. Estávamos presos. O som dos passos ficou mais alto, e algo começou a bater na porta, como se quisesse entrar. Tentamos encontrar outra saída, mas não havia janelas no fundo da cabana, apenas paredes envelhecidas e cobertas de sujeira. A porta começou a se abrir lentamente, e vimos uma figura encapuzada entrar. Seu rosto estava escondido sob uma máscara grotesca, que parecia feita de pele envelhecida, e em suas mãos havia uma lanterna que emitia uma luz amarelada e sinistra. O homem, ou o que quer que fosse aquela figura, parou na nossa frente, sem dizer uma palavra, apontou para a porta.
Era como se ele estivesse nos dando uma escolha, de sair e continuar na estrada ou permanecer ali. Aterrorizados, decidimos correr para o carro. Empurramos a figura para o lado e corremos desesperados, trancando-nos dentro do veículo. A figura ficou parada, apenas observando enquanto tentávamos ligar o carro. Mas o motor falhou, como se algo estivesse nos impedindo de sair. Depois de várias tentativas, o carro finalmente pegou, e aceleramos para longe dali. Mas, para nosso desespero, a estrada não mudou. Os mesmos pontos de referência continuavam a aparecer, e percebemos que estávamos presos. Com o passar das horas, o desespero aumentou. A noite parecia interminável, e, de alguma forma, sabíamos que não sairíamos dali. A figura encapuzada parecia nos observar de todos os lados, surgindo nas sombras das árvores, nos reflexos do espelho retrovisor, até que perdemos a noção do tempo e da realidade. Eventualmente, o carro ficou sem gasolina, e ficamos presos, imobilizados na estrada. Em algum ponto da madrugada, exaustos, adormecemos, e quando acordei, estávamos em um hospital, sem memória de como chegamos lá. Tom nunca mais foi o mesmo depois daquela noite, e nem eu. Ambos sentimos que algo ficou para trás na estrada sem fim, talvez um pedaço de nossas almas. Desde então, todos os Halloween's, sonhos estranhos e pesadelos com a figura encapuzada voltam para nos assombrar. Nunca mais ouvimos falar daquela estrada, mas sabemos que ela continua lá, esperando, atraindo mais curiosos que ousam desafiar sua maldição. A noite de Halloween tornou-se para nós uma lembrança amarga, um lembrete de que, às vezes, certas aventuras deveriam permanecer como lendas, longe da curiosidade humana. A Casa do Espantalho. Era Halloween, e um grupo de amigos decidiu. A Casa do Espantalho. Era Halloween, e um grupo de amigos decidiu fazer algo diferente, e em vez de irem a festas ou saírem para pedir doces, resolveram explorar uma antiga propriedade abandonada nos arredores da cidade. Diziam que ali havia uma casa mal assombrada, cercada por plantações, onde um espantalho sinistro guardava o terreno. Nenhum deles acreditava muito nas histórias, mas a ideia de explorar um lugar assustador parecia a aventura perfeita para a noite. A propriedade ficava numa estrada de terra pouco movimentada, cercada por árvores que pareciam mais sinistras sob a luz da lua cheia. A casa era uma estrutura antiga, com a madeira das paredes apodrecida e o telhado parcialmente destruído. Era evidente que ninguém vivia ali havia décadas, e o lugar exalava um cheiro de mofo e decadência. As janelas estavam quebradas, e as portas, escancaradas, convidavam a explorar o mistério. Mas o que realmente chamava a atenção era o espantalho no meio do campo. Ele tinha uma presença ameaçadora, com braços abertos e uma cabeça feita de um saco de estopa grosseiramente costurado. Os olhos eram duas pedras escuras que pareciam brilhar de forma sinistra sob o luar, e sua boca estava costurada em um sorriso torto, como se zombasse de quem ousasse se aproximar. Os amigos fizeram piada do espantalho, rindo e tirando fotos, mas um deles, Clara, sentiu um arrepio ao olhar para ele, como se os olhos de pedra realmente a observassem. Eles decidiram que entrariam na casa, explorariam o andar de baixo e, se fossem corajosos o suficiente, subiriam até o sótão. A ideia parecia divertida até eles cruzarem a porta de entrada. Assim que passaram pelo limiar, sentiram uma mudança na temperatura. O ar ficou pesado, e uma estranha sensação de desconforto tomou conta de todos. Mas continuaram, ignorando o desconforto, rindo nervosamente enquanto usavam as lanternas dos celulares para iluminar o caminho. Dentro da casa, o silêncio era absoluto. Cada passo que davam fazia o chão render, e as sombras projetadas pelas luzes dos celulares criavam formas inquietantes nas paredes. Logo encontraram uma sala de estar antiga, com móveis cobertos de poeira e teias de aranha penduradas em cada canto. Havia fotos antigas nas paredes, retratando uma família de aparência severa e crianças com expressões sombrias. A casa parecia congelada no tempo, como se os habitantes tivessem saído de repente, deixando tudo para trás. Um dos amigos, Lucas, começou a rir e comentou sobre o espantalho lá fora, dizendo que ele parecia tão real que quase poderia sair do lugar e segui-los. Os outros riram, mas Clara não conseguiu se juntar ao riso. Algo naqueles olhos de pedra ainda a perturbava. Ela foi até a janela da sala e espiou para o campo,
querendo garantir que o espantalho ainda estava lá. Mas, quando olhou, ele não estava mais no mesmo lugar. Clara sentiu o coração disparar, e uma sensação de pânico a dominou. Chamou os amigos, que vieram até a janela, mas ninguém viu o espantalho. Eles tentaram se convencer de que estavam imaginando coisas, talvez uma ilusão de ótica por causa da escuridão, mas a tensão no grupo crescia. Para aliviar o nervosismo, decidiram explorar o segundo andar. As escadas eram estreitas e rangiam a cada passo. Subir até o topo foi um desafio, pois parecia que a casa estava tentando resistir à sua presença. Quando chegaram ao andar superior, encontraram mais quartos, todos em um estado de decadência. A maioria deles estava vazia, exceto por um quarto ao fundo do corredor. Ao abrir a porta desse quarto, eles viram algo perturbador. No centro do cômodo, havia um círculo desenhado no chão, com símbolos estranhos e velas apagadas. Clara teve uma sensação ruim ao ver aquilo, como se aquele espaço tivesse sido usado para algo sombrio. Os amigos tentaram rir para aliviar a tensão, mas o riso morreu rapidamente quando perceberam que a temperatura no quarto estava ainda mais baixa e que uma sombra parecia pairar sobre o círculo. De repente, um som vindo do lado de fora da casa chamou a atenção de todos. Era como o farfalhar de folhas sendo arrastadas, um som sutil, mas sinistro. Olharam pela janela e, para o horror de todos, o espantalho estava lá, parado bem em frente à casa. Mas dessa vez, ele estava mais perto, quase ao alcance da porta da frente. Alguém murmurou que isso não era possível, que devia ser outra ilusão, mas o medo já estava instalado, e ninguém conseguia mais rir. Decidiram que era melhor sair dali o quanto antes. Desceram as escadas rapidamente, mas, quando chegaram ao térreo, ouviram passos arrastados lá fora, como se o espantalho estivesse circulando a casa. Um dos amigos sugeriu que talvez alguém estivesse pregando uma peça neles, mas ninguém se atreveu a sair para verificar. A tensão aumentou, e, de repente, as luzes dos celulares começaram a falhar. A escuridão se tornou quase completa, e cada pequeno barulho parecia amplificado, ecoando pelas paredes antigas. O som de passos se aproximou da porta, e, pela fresta, conseguiram ver a silhueta do espantalho, parada diante da entrada, bloqueando qualquer tentativa de saída. Seus olhos de pedra brilhavam de uma maneira sobrenatural, e Clara sentiu uma onda de pânico tomar conta dela. Ela sabia, instintivamente, que aquilo não era apenas um espantalho. Um dos amigos tentou abrir uma janela para fugir, mas todas as janelas estavam inexplicavelmente travadas, como se a casa tivesse ganho vida própria para prendê-los ali. O espantalho começou a bater na porta com uma força descomunal, e as batidas se intensificavam, fazendo com que o próprio chão tremesse. Eles se encolheram em um canto, rezando para que aquilo acabasse. A cada batida, a porta parecia ceder um pouco mais, até que finalmente se abriu com um estrondo. Mas, em vez de verem o espantalho ali parado, encontraram apenas o vazio. A figura tinha desaparecido. Por um momento, eles pensaram que estavam livres e que tudo aquilo não passava de uma brincadeira sinistra da própria mente. Mas quando se prepararam para correr, viram marcas no chão, como se algo arrastasse os pés de maneira irregular, circulando em torno deles. Desesperados, saíram correndo pela porta da frente e atravessaram o campo o mais rápido que podiam. Só pararam ao chegar ao carro, com os pulmões queimando e o coração batendo descontrolado. Quando olharam para casa, viram o espantalho novamente em seu lugar no campo, parado, observando-os em silêncio. Ele estava de volta ao poste, como se nunca tivesse se movido. Ninguém conseguiu explicar o que aconteceu naquela noite. Os amigos voltaram para casa sem trocar uma palavra, tentando processar a experiência que parecia um pesadelo. Desde então, nenhum deles se atreveu a falar sobre o que viram, mas, todos os anos, no Halloween, cada um deles tem o mesmo sonho de uma figura sinistra, com olhos de pedra, parada ao pé de suas camas, observando o trem das almas. Era véspera de Halloween, e Daniel e seu grupo de amigos estavam em busca de algo emocionante para fazer. Alguém sugeriu explorar uma velha estação ferroviária abandonada na periferia da cidade. A estação, conhecida localmente como Estação da Meia-Noite, estava fechada há décadas e era envolta em mistério. Conta-se que, numa noite de Halloween há muitos anos, um trem carregado de passageiros desapareceu sem deixar rastro.
Desde então, moradores locais juram ouvir o som de um trem passando, mesmo com os trilhos corroídos e tomados pelo mato. A ideia de visitar a estação à meia-noite parecia o tipo de aventura assustadora que queriam. Munidos de lanternas e celulares para registrar tudo, dirigiram-se ao local. A estação era uma construção velha, de tijolos escuros e telhado enferrujado, que parecia ainda mais sinistra sob o céu nublado. A única coisa que se ouvia era o vento passando pelos vagões vazios que ainda estavam parados em algumas das linhas de trem. Assim que entraram, o silêncio tomou conta do grupo. A estação estava vazia, mas eles não conseguiam evitar a sensação de estarem sendo observados. A área onde os passageiros aguardavam os trens ainda tinha bancos quebrados e um velho relógio parado exatamente à meia-noite. Daniel olhou ao redor e sentiu um calafrio. O cheiro de ferrugem e mofo pairava no ar, e algo naquela escuridão parecia pesado, como se tivesse uma presença própria. Passados alguns minutos de exploração, um dos amigos, Lucas, notou uma leve vibração no chão. Era fraca, mas constante. Ele brincou, dizendo que o trem fantasma o estava a caminho. Todos riram nervosamente, tentando manter a coragem. No entanto, a vibração aumentou, e um som fraco de apito ecoou pela estação. Era impossível, não havia trens funcionando naquele trecho havia anos. A tensão no grupo aumentou, mas ninguém quis admitir que estava assustado. Eles continuaram caminhando pelos trilhos abandonados, indo mais fundo na escuridão. De repente, uma forte luz surgiu ao longe, acompanhada pelo som de um trem se aproximando. Os amigos pararam, confusos. A luz parecia vir em direção a eles, mas não havia trilho funcionando ali. Assustados, mas curiosos, resolveram esperar para ver o que aconteceria. O barulho se intensificou, e, antes que pudessem reagir, um trem antigo e enferrujado, com janelas sujas e portas rangendo, parou à sua frente. Os vagões estavam vazios, mas o mais estranho era que uma neblina parecia emanar de dentro do trem. A porta do primeiro vagão se abriu, e uma figura encapuzada apareceu. Tinha a pele pálida e olhos vazios, e fez sinal para que eles entrassem. A voz dela era fria e sussurrante, dizendo que o trem das almas o estava pronto para levá-los. Alguns dos amigos quiseram sair correndo, mas a curiosidade de Daniel falou mais alto. Ele sugeriu que eles entrassem, apenas para ver o que aconteceria. Relutantes, os amigos o seguiram. Assim que todos estavam a bordo, as portas se fecharam com um estrondo, e o trem começou a se mover. As luzes dentro do vagão piscavam, e o ambiente era frio, quase congelante. O trem avançava, atravessando um túnel longo e escuro. Daniel percebeu que, nas janelas, não havia paisagens ou trilhos. Em vez disso, era como se o trem passasse por uma névoa espessa, onde sombras de pessoas e figuras distorcidas pareciam se mover. Todos estavam em silêncio, presos em seus próprios pensamentos, quando, de repente, o trem parou bruscamente. As portas se abriram, e a figura encapuzada apareceu novamente, dessa vez apontando para fora do vagão. Eles hesitaram, mas a figura insistiu. Quando desceram, perceberam que não estavam mais na velha estação. Em vez disso, estavam em um lugar que parecia uma versão distorcida da cidade deles. As construções eram sombrias, as ruas desertas, e um silêncio mortal envolvia o ambiente. O grupo começou a andar, procurando uma saída, mas tudo parecia labiríntico. Para onde quer que fossem, acabavam voltando para o mesmo lugar, uma praça central, onde uma placa antiga e enferrujada trazia a inscrição: "O bem-vindo à cidade das almas perdidas". Os amigos tentaram gritar por ajuda, mas suas vozes pareciam desaparecer na névoa. Enquanto tentavam entender onde estavam, figuras começaram a surgir lentamente da neblina. Eram pessoas pálidas, de olhar vazio, que murmuravam coisas incompreensíveis enquanto se aproximavam. A figura encapuzada apareceu novamente e explicou, com uma voz fria, que todos aqueles que embarcavam no trem das almas estavam destinados a permanecer ali para sempre. Aquele lugar era um limbo, uma cidade dos que nunca conseguiram encontrar a paz. Desesperados, os amigos correram de volta na direção de onde tinham vindo, na esperança de encontrar o trem. Mas as ruas continuavam mudando, e logo perceberam que estavam cercados pelas figuras, que agora sussurravam seus nomes, como se os conhecessem.
Daniel sentiu um frio intenso na espinha ao perceber que aquelas almas perdidas eram, de fato, pessoas que ele já conhecera, rostos familiares e esquecidos do passado. Foi então que Lucas teve uma ideia desesperada. Ele sugeriu que fechassem os olhos e tentassem se lembrar da velha estação onde embarcaram, focando todas as suas energias em um único pensamento: voltar. Sem outra opção, eles fecharam os olhos, concentrando-se na imagem da estação abandonada. De repente, ouviram o apito do trem novamente, e uma forte luz os envolveu. Quando abriram os olhos, estavam de volta à estação abandonada. O trem fantasma havia desaparecido, e o silêncio era absoluto. Todos estavam pálidos, tentando processar o que havia acontecido. Não tinham certeza se tudo aquilo fora um pesadelo coletivo ou uma experiência real. Mas, ao olharem para os relógios, perceberam que haviam passado exatas 2 horas e 44 minutos, o tempo que, segundo a lenda, levava para o trem das almas percorrer seu caminho. Desde aquele Halloween, ninguém mais ousou voltar à estação da meia-noite. Os amigos mantiveram o pacto de nunca revelar o que viveram ali, mas, até hoje, nas noites de Halloween, eles ouvem, ao longe, o apito de um trem e o som das portas se abrindo, como um convite para embarcar novamente. E sabem que, em algum lugar, o trem das almas ainda os espera, sempre pronto para carregar novas almas para seu destino sombrio e eterno. O Espelho da Verdade. Na noite de Halloween, Clara decidiu visitar a antiga mansão de sua avó, que havia sido abandonada há muitos anos. A casa, situada no final de uma estrada cercada por árvores retorcidas, tinha uma reputação sombria entre os moradores da cidade. Diziam que a avó de Clara, uma mulher excêntrica e reclusa, havia sido uma praticante de magia e que, em seus últimos anos, se isolou em busca de respostas sobre o além. A atmosfera da mansão era carregada de mistério e a escuridão parecia se infiltrar em cada canto. Clara entrou com uma lanterna, e o feixe de luz iluminou o caminho enquanto explorava os cômodos empoeirados. O cheiro de mofo e umidade era forte, mas a curiosidade de Clara impulsionava. Ela sabia que sua avó possuía um espelho antigo, que sempre despertou sua curiosidade quando criança. Diziam que quem olhasse para ele poderia ver não apenas seu reflexo, mas também vislumbres do passado e do futuro. Após uma busca cuidadosa, Clara finalmente encontrou o espelho na sala de estar. A moldura era ornamentada, coberta de teias de aranha, e a superfície do espelho estava embaçada pelo tempo. Com um pano que encontrou nas proximidades, ela limpou o vidro e, assim que o fez, uma estranha sensação a envolveu. O reflexo a encarava, mas havia algo mais: sombras se moviam ao fundo, distorcidas e indistintas. Clara não podia se controlar, a curiosidade a atraía. Ela aproximou-se ainda mais, ao olhar mais de perto, começou a ver imagens se formando. A princípio, eram cenas cotidianas de sua infância, aniversários, festas de Natal, momentos de alegria com a família. Mas, conforme as imagens mudavam, a atmosfera ficou pesada e as lembranças começaram a se distorcer, transformando-se em eventos tristes e sombrios. Ela viu seu avô, que havia falecido anos atrás, em um momento de desespero. Ele parecia perdido, com um olhar vazio, enquanto Clara se perguntava se ele estava pedindo ajuda. Em seguida, as imagens mudaram novamente, e Clara viu a si mesma, cercada por sombras, gritando por socorro, mas sem que ninguém a ouvisse. O medo começou a se espalhar por seu corpo. O espelho parecia ser um portal, e as visões que apareciam não eram apenas recordações, mas advertências. Nesse momento, Clara sentiu uma presença atrás dela. Quando se virou, encontrou-se frente a frente com uma figura etérea, uma mulher com um vestido antigo e cabelos longos e desgrenhados. Era uma aparição de sua avó, que a observava com um olhar triste. A avó levantou a mão e começou a falar, mas as palavras saíam como sussurros, incompreensíveis, perdidas no ar pesado da mansão. Clara tentou se aproximar, mas a figura recuou, e o espelho começou a brilhar intensamente. A luz se intensificou, e Clara foi puxada para mais perto do espelho, como se uma força invisível estivesse a atraindo. Ela tentou resistir, mas era como se estivesse presa em um sonho, incapaz de escapar. Quando sua mão finalmente tocou o vidro, uma onda de energia a atravessou, e ela sentiu visões ainda mais intensas.
Viu um futuro sombrio, repleto de solidão e desespero, onde se via caminhando pela cidade, invisível para todos, presa em um ciclo de tristeza. Clara sentiu o medo crescendo. Não! Isso não pode ser verdade, gritou, mas a voz dela soava distante, quase inaudível. A figura da avó parecia se debater, como se tentasse avisá-la de algo. O espelho então começou a mostrar imagens de outras pessoas, almas que haviam se perdido, presas em um estado de desespero eterno, refletindo o que poderia ser seu destino. Com uma força de vontade renovada, Clara lembrou-se das histórias que sua avó contava sobre a magia, como ela sempre acreditou que o amor e a conexão poderiam quebrar qualquer feitiço. Com essa ideia em mente, Clara se concentrou em todas as memórias felizes que tinha, nos momentos em que se sentiu amada e conectada com sua família e amigos. Eu não estou sozinha, gritou, tentando se libertar da força que a prendia. Eu escolho a vida e o amor. E, assim que as palavras saíram de sua boca, a luz do espelho brilhou ainda mais forte, quase como se estivesse respondendo à sua determinação. A figura da avó sorriu levemente, e, por um momento, Clara sentiu uma onda de calor e amor a envolver. Com um último esforço, ela afastou a mão do espelho e se afastou rapidamente. O brilho intenso se apagou, e as visões cessaram. Clara caiu para trás, ofegante, e ficou olhando para o espelho, que agora refletia apenas seu rosto, mas de maneira serena. A figura da avó havia desaparecido, mas Clara sabia que ela havia lhe dado um presente. A sabedoria de que ela sempre teria o amor que precisava, mesmo nas horas mais sombrias. Ela se levantou, a sensação de alívio e gratidão ainda presente. O espelho não era apenas um portal para o passado e futuro, mas uma representação do que Clara escolheria ser, uma mulher forte e determinada a não se deixar levar pela tristeza. Saindo da mansão, Clara sentiu a brisa fresca do Halloween, a lua brilhando intensamente acima dela. Sabia que as escolhas que fazia moldariam seu futuro. E enquanto caminhava pela estrada de volta para a cidade, olhou para trás uma última vez para a mansão. O espelho poderia ser uma armadilha, mas também era um lembrete do poder da escolha e do amor. Desde então, Clara decidiu honrar a memória de sua avó e compartilhar as lições que aprenderá. Tornou-se uma defensora do bem-estar emocional, falando sobre a importância de reconhecer e enfrentar os medos, ao invés de se deixar dominar por eles. E, nas noites de Halloween, sempre que olhava para o céu estrelado, lembrava-se de sua avó e do espelho, sabendo que, independentemente dos desafios que enfrentasse, nunca estaria sozinha. O verdadeiro poder estava dentro dela, e as histórias que carregava poderiam ser transformadas em luz, não em escuridão.